melhor ainda, muito mais bonita ainda. A música daqui da terra será, se for comparada com lá, você vai dizer, meu Deus, que diferença. Lá é perfeito, lá é tudo maravilhoso. Então tudo será maravilhosíssimo, mas muito mais do que nós podemos imaginar. Número 2 é a casa de meu Pai. Ao consolar os discípulos, promete-lhes o Senhor Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. João 14:2. Sim, na Jerusalém Celeste há uma morada para mim e outra para você. Então a promessa de Jesus aos discípulos. Eles estavam angustiados porque Jesus disse que ia embora, que ia para a casa do Pai. E eles disseram, mas e nós? O que nós vamos fazer? Aqui na terra, o Senhor ia para a Judéia, nós íamos com o Senhor. O Senhor ia para a Galiléia, nós íamos com o Senhor. Todo lugar que o Senhor ia, nós estávamos com o Senhor. Se surgisse alguém doente, o Senhor curava. Se existisse ali alguém endemoniado, Jesus expulsava o demônio. Se tinha um cego, Jesus curava ele, voltava a ver, fazia-o ver. Se tinha alguém aleijado, Jesus fazia que ele andasse. Se tinha alguma pergunta difícil, Jesus respondia. E agora Jesus disse que vai embora. Então os discípulos começaram a ficar desesperados. O que nós vamos fazer aqui na terra sem o Senhor? Como nós vamos viver na terra sem o Senhor? Não tem jeito. Então Jesus disse para eles, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar. Lá tem uma cidade preparada. Então Jesus afirma, lá tem moradas. Agora eu vou preparar lugar para vocês. E quando estiver pronto, eu volto para buscar vocês, que eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então todos os discípulos de Jesus, todos os seguidores de Jesus, todos os cristãos legítimos, todos aqueles que aceitaram realmente a Jesus como Senhor e Salvador, recebem a mesma promessa. Têm direito à mesma promessa. Uma morada celeste. Um lugar onde nós estaremos para sempre com o Senhor. A Jerusalém celeste é este lugar. A formosa Jerusalém. Então Jesus, ao vir nos buscar, então nós sabemos para onde nós iremos. Nós iremos morar com Ele para sempre. Na verdade, o lugar está pronto. O problema é que nós ainda não podemos morar lá. Nós teremos que sermos arrebatados primeiro, transformados. Esse corpo não pode morar lá. Nós teremos um corpo espiritual, corpo celeste. Um corpo semelhante ao de Jesus. Aí poderemos morar lá. Então a condição para morar lá não é nem que não esteja pronto. O problema é que nós estamos prontos. Número 3, a Nova Jerusalém. Desta maneira, o apóstolo Paulo descreve a cidade divina. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas 4:26. O apóstolo João, por seu turno, esforça-se por desenhar a Nova Jerusalém, mas não encontra cores nem palavras. Tudo lá é singular. Nosso vocabulário é muito pobre para representá-la verbalmente. Todavia, vejamos algumas características da Jerusalém Celeste. Então Paulo fala da abrangência da Nova Jerusalém, que vai conter então todos os salvos, tanto gentios como judeus. Todos os salvos de todas as épocas estarão morando ali. E por causa dessa declaração de Paulo, muita gente acredita que a Nova Jerusalém não é nem uma cidade, é a igreja. Mas não é verdade. A própria palavra de Deus declara que é uma cidade, coloca as medidas, são várias coisas que nós podemos ver aqui, que declara realmente que é uma cidade, cidade mesmo, real. É uma morada, mas uma morada celeste. Então, como a mente humana não consegue imaginar isso, então acredita que não é nem uma cidade, é a igreja. Mas não é verdade, não é assim. A Bíblia não ensina assim. Então, tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro não conseguem descrever essa cidade. É tão maravilhosa que não dá para descrever. O apóstolo João descreveu da maneira humana aquilo que ele viu. Que ele não podia também descrever de maneira que é conhecido lá no céu, da maneira que é no céu, porque nós não compreenderíamos. Deus sempre nos fala da maneira que nós podemos compreender as coisas de Deus.
Então são coisas tão maravilhosíssimas, são coisas espirituais que nós não podemos entender hoje. E quanto mais materialista é a pessoa, menos ele compreende isso. Então o problema nosso atual, por não compreendermos as coisas espirituais, é devido exatamente a isso. Nós estamos tão presos às coisas materiais que quando nós vemos alguma coisa espiritual ou ouvimos falar de alguma coisa espiritual, nós não compreendemos. É preciso desprender-se das coisas materiais para entender as coisas espirituais. E é o que está acontecendo hoje na igreja. As coisas materiais são vistas como superiores às espirituais. São desejadas acima das espirituais. As pessoas desejam mais ter um carro novo do que ter um dom do Espírito Santo. Tem muito crente que ele deseja mais uma casa, um emprego, um salário bom, ou um carro novo, uma moto, uma coisa, do que o batismo com o Espírito Santo. É a realidade da igreja de hoje. Nós temos percorrido várias igrejas, temos ido em várias cidades, pregado em toda parte. Jesus tem salvo as almas, tem feito renovações espirituais, tem feito reconciliações. Jesus tem batizado com o Espírito Santo, tem curado, tem se manifestado, dizendo: eu estou aqui. Mas o que existe de crentes que não desejam o batismo com o Espírito Santo, que não desejam o dom do Espírito Santo, mas é a grande maioria, infelizmente, é a realidade da igreja de hoje. Já chegamos ao cúmulo de uma igreja e convidar as pessoas para vir à frente e receber o batismo com o Espírito Santo e não vir ninguém. Para a cura vem, que é um benefício do corpo material. Mas quando se fala em coisas espirituais, as pessoas não desejam, por incrível que pareça. Parte 2. As características da Nova Jerusalém. Então, é um lugar real, arquitetura, formato, materiais. Então, aqui nessa parte número 2, vamos usar esse quadro que está na nossa lição. Esse quadro aí diz o seguinte: a cidade santa. Então, características. A forma é de um quadrado. Simbologia. Um cubo perfeito, simbolizando que toda a cidade ficará cheia da glória de Deus. Referência a Apocalipse 21:16. Agora, outra característica. Tamanho. 12.000 estádios, aproximadamente 2.260 quilômetros. Simbologia. Haverá lugar para todos os salvos em Jesus Cristo. Referência a Apocalipse 21:16. Outra característica da cidade santa é grande e alto muro. Então, simbologia sugere a segurança que vamos desfrutar ali e que a cidade está reservada para um povo santo. Apocalipse 21, de 12 a 14. Características aí outra: 12 portas. Simbologia representa o Israel. Referência Apocalipse 21, 12. Ela terá 12 fundamentos, outra característica. Simbologia disso aí, os 12 alicerces representam a igreja, os apóstolos, né? Apocalipse 21, 14. Assim como as 12 portas representam as 12 tribos de Israel, os 12 fundamentos representam os 12 apóstolos. Muros de jaspe, outra característica. Então a simbologia indica que tudo na cidade irradia a presença de Deus. Referência Apocalipse 21, 18, Apocalipse 4, 3. Então, dentro dessa parte 2, as características da Nova Jerusalém, primeiro aí é um lugar real. Ela foi descrita rica e detalhadamente por João. Leia o capítulo 21 do Apocalipse. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não teremos dificuldades para aceitar a realidade de nossa morada eterna. Então não é um lugar fictício e nem está falando de uma instituição, não está falando que é a igreja, nem está falando que é Israel, mas uma cidade onde morará todos os salvos, tanto a igreja quanto aqueles judeus que se converterem a Jesus, que aceitarem o governo de Jesus, que tiveram a chance de participar do governo de Jesus e o reconheceram como Salvador, como Deus, como Senhor. Então é uma morada real. Número 2, arquitetura. A Nova Jerusalém foi ideada e construída pelo próprio Deus, Hebreus 11:10.
Se o mundo natural já é belo e cheio de deslumbres, o que não diremos da sobrenatural? Você anseia pela cidade edificada por Deus? Então, o projetista aí da nova cidade, da Jerusalém Celeste, é o próprio Deus. Não existe nenhum projetista, por melhor que seja, que poderia projetar uma cidade dessa. Então é uma coisa espiritual, uma coisa maravilhosa. E o próprio Deus é o projetista e o construtor dessa cidade. Então Deus sempre é aquele que planeja, Deus Pai planeja, Jesus é aquele que vem executar. E o poder para fazer, quem dá é o Espírito Santo. Então a Nova Jerusalém tem aí a participação da Trindade. O formato aí, então, Deus construiu a Nova Jerusalém como um cubo perfeito, segundo João Nola descreve. E a cidade estava situada em quadrados, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Apocalipse 21:16. De conformidade com as medidas atuais, a cidade mede 2.200 quilômetros de comprimento, tendo iguais largura e altura. Seu espaço é mais do que suficiente para abrigar os santos e justos de todas as eras. Então imagine aí, 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de altura, 2.200 quilômetros de largura. Então aí um quadrado perfeito de 2.200 quilômetros. Imagine quantas pessoas podem morar num lugar desse. Se fosse feito hoje um prédio desse no mundo, caberia todas as pessoas que estão no mundo hoje, e além das que estão hoje, poderia colocar todas as que já nasceram na terra desde Adão, e ainda caberia. É coisa maravilhosa. Então, vão caber ali trilhões de pessoas. Você acha que hoje a terra tem muita gente? É muito pouca gente. Não dá nem para encher essa cidade, o tanto de gente tem na terra hoje. Imagine como é pouca gente. A terra não foi povoada, nem ainda 1/3 da terra foi povoada totalmente ainda. Então, existe muito espaço ali para todos. Não se preocupe, o seu lugar está reservado, desde que você se mantenha fiel ao Senhor. Materiais. Iluminada pela glória de Deus, sua luz tem a resplandecência do jaspe. Além disso, ela é feita de ouro puro e como fundamento possui 12 pedras preciosas. Ela não precisa de templo, porque o seu santuário é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse 21:22. Também não carece de sol nem de lua, porque o Filho de Deus é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. E como ali não haverá noite, suas portas jamais se fecharão. Aleluia. Então, se você hoje, sua maior necessidade é segurança, você estará para sempre em segurança, ali não haverá mais ladrão. O ladrão já está no lago de fogo e enxofre para sempre, não perturbará mais ninguém. Então ninguém mais será morto, ninguém mais será roubado, ninguém mais morrerá, ninguém mais sofrerá, ninguém mais será perseguido, a mentira não existirá mais, nada ruim existirá mais, só coisa boa agora com Deus. Em uma cidade maravilhosa onde nós estaremos morando. Todos os moradores são santos, irrepreensíveis. Não existe mais pecado, não existe mais má intenção, não existe mais fofoca. Então acabou, as coisas ruins acabaram. Será apenas para alegria, felicidade eterna com Deus.